Olá, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha de Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar sobre a crônica. Mas antes de irmos aos conteúdos, vamos cumprimentar nossa intérprete Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Vamos lá? Os nossos objetivos são ler e interpretar a crônica, analisar os elementos e a estrutura da crônica, deduzir o efeito de sentido das palavras dentro do texto. Você já leu alguma crônica de Moacir Scliar? Já ouviu falar nesse autor? Você sabia que este autor cria muitas de suas crônicas a partir de notícias que lê em jornais? Então, sim, é uma característica dele ler notícias de jornais e criar as crônicas, os seus textos, as suas histórias. Bom, a crônica, do latim, a palavra crônica refere-se a um registro de eventos marcados pelo tempo cronológico e do grego cronos, que significa tempo. A crônica é um gênero textual curto, escrito em prosa. Então, é um gênero curto, por isso tem poucos personagens, escrito em prosa. Na língua portuguesa, nós temos duas formas de escrever. Ou você escreve em forma de poesia, poema, em forma de versos, ou em forma de textos que nós chamamos de prosa. Geralmente produzido para meios de comunicação, por exemplo, jornais, revistas e outros. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Então, as principais temáticas da crônica são fatos, acontecimentos do dia a dia que podem acontecer na vida de qualquer pessoa. A crônica pode ser narrada em primeira pessoa. Narrada em primeira pessoa quando o narrador é o próprio personagem, quem conta a história, o narrador personagem. Ou em terceira pessoa, ou seja, quando o narrador ele não participa da história, ele conta a história de outros personagens. Aqui ele é chamado de narrador observador. Vamos então à crônica, se chama Tatuagem, do Moacir Scliar. Enfermeira inglesa de 78 anos manda tatuar mensagem no peito pedindo para não proceder a manobras de ressuscitação em caso de parada cardíaca. Mundo Online, fevereiro de 2003. Ela não era enfermeira, era secretária, não era inglesa, era brasileira e não tinha 78 anos, mas sim 42. Bela mulher, muito conservada. Mesmo assim, decidiu fazer a mesma coisa. Foi procurar um tatuador com o recorte da notícia. O homem não comentou, perguntou apenas o que era para ser tatuado. É bom você anotar, disse ela, porque não será uma mensagem tão curta como essa da inglesa. Ele apanhou um caderno e um lápis e dispôs-se a anotar. Em caso de que eu tenha uma parada cardíaca, ditou ela, favor não proceder à ressuscitação. Vamos para a primeira atividade em relação a esse trecho da crônica. O autor da crônica inspirou-se em um fato real para escrever a sua narrativa. Que fato é esse e como você deduziu isso? Segunda questão, qual é o foco narrativo desta crônica? E a próxima, você sabe o que significa a expressão manobras de ressuscitação? Como a senhora de 78 anos comunica o desejo de não passar por este procedimento? Pensa um pouquinho lá, dá uma olhadinha no texto que eu volto já já comentando as questões com vocês.
Então, estudantes, perceberam ali? Em que fato, né, o autor da crônica se inspirou para reproduzir, para criar o seu texto? Vamos falar um pouquinho? O fato que inspirou a crônica foi uma notícia, pois há uma referência de onde e quando ela foi publicada no Mundo Online, fevereiro de 2003. Fiz questão de ler ali no início para vocês, realmente para ter uma referência. Como eu comentei no início da aula aqui, o autor, Moacir Scliar, ele tem essa característica de ler notícias e se inspirar nas notícias para criar as suas crônicas. A segunda questão, quando eu falo em foco narrativo, eu estou perguntando, na verdade, qual é o tipo de narrador, né? Se o narrador é em primeira pessoa, em terceira pessoa. Lembrando, né, primeira pessoa é quando o narrador é personagem, ele participa da história. Terceira pessoa é quando ele não participa da história, ele só observa. Então aqui o foco narrativo é em terceira pessoa, ou seja, é um narrador observador que não participa da história. Ele só narra o fato, os acontecimentos dos personagens. E o que significa manobras de ressuscitação? Ó? É receber uma reanimação cardíaca imediata. A senhora de 78 anos comunica seu desejo através de uma tatuagem que diz para não realizar o procedimento em caso de parada cardíaca. Lembrando que isso aqui é uma notícia, né? Realmente aconteceu, e o Moacir criou ali a crônica inspirada na notícia. Vamos continuar aqui. Uma pausa. Ela continuou. E não procedam à ressuscitação, porque não vale a pena. A vida é cruel, o mundo está cheio de ingratos. Ele continuou escrevendo sem dizer nada. Era pago para tatuar, e quanto mais coisas tatuasse, mais ganharia. Ela continuou falando. Agora voltava à sua infância pobre, falava no sacrifício que fora para ela estudar. Contava do rapaz que conhecera num baile de subúrbio, tão pobre quanto ela, tão esperançoso quanto ela. Descrevia os tempos de namoro, o noivado, o casamento, o nascimento dos 2 filhos, agora grandes e morando em outra cidade. Àquela altura o tatuador, homem vivido, já tinha adivinhado como terminaria a história. Sem dúvida, ela fora abandonada pelo marido, que a trocara por alguma mulher mais jovem e mais bonita. E antes que ela contasse sua tragédia, resolveu interrompê-la. Vamos para a próxima atividade aqui. Segundo o texto, quais os motivos levaram a personagem a tatuar seu corpo com esta frase? Não procedam à ressuscitação porque não vale a pena. A vida é cruel. O mundo está cheio de ingratos. Então, segundo o que a gente leu ali, por que ela optou por fazer essa tatuagem no corpo? Porque o tatuador já tinha adivinhado como terminaria a história? O que você acha, hein? Eu volto já já comentando aqui essa questão com vocês.
Então, estudantes, o que será que levou a personagem a querer tatuar, né, essa mensagem no corpo? Vamos lá, e como ele descobriu, né, já tinha adivinhado como terminaria a história dela? Segundo a crônica, a personagem relata que teve uma vida difícil, dificuldades para estudar e problemas no casamento. Então, tudo isso, essa vida que ela teve, né, muitas dificuldades, levou ela a ler a notícia e ter a mesma ideia de tatuar ali essas mensagens no corpo. O tatuador já tinha adivinhado o final da história, porque também era um homem vivido, ou seja, experiente. Então já deduziu ali no caso que o marido a tinha abandonado e ela tinha um certo desgosto da vida. Continuando, gente. Desculpe, disse, mas para eu tatuar tudo que a senhora me contou, eu precisaria de mais 3 ou 4 mulheres. Ela começou a chorar. Ele consolou-a como pôde. Depois convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Estão vivendo juntos há algum tempo, se dão muito bem. Ela sente um pouco de ciúmes quando ele é procurado por belas garotas, mas sabe que isso é afinal o seu trabalho. Além disso, ele fez uma tatuagem especialmente para ela, no seu próprio peito. Nada de muito artístico, o clássico coração atravessado por uma flecha, com os nomes de ambos, mas cada vez que ela vê essa tatuagem, ela se sente reconfortada, como se tivesse sido ressuscitada e como se estivesse vivendo uma nova e muito melhor existência. Vamos à atividade? Algumas informações não estão explícitas no texto, ou seja, estão nas entrelinhas. Ainda mais, quando uma informação não está explícita, né, ela está implícita, são informações que eu preciso interpretar. O que podemos inferir na passagem do texto? Depois convidou-a para tomar alguma coisa num bar ali perto. Estão vivendo juntos há algum tempo. Então tem algo aqui que não está explícito, mas eu posso deduzir. O que será que aconteceu aqui entre uma passagem e outra? Na expressão, nada de muito artístico, o clássico coração atravessado por uma flecha, com os nomes de ambos. Qual o efeito de sentido da palavra clássico no contexto da crônica? Então, o que significa, né, o clássico coração? Qual é o sentido dessa palavra dentro da crônica? Pensa um pouquinho que eu volto já já comentando essas questões com vocês.
E então, estudantes, o que a gente pode deduzir, inferir e interpretar entre uma passagem do texto e outra? Pode-se deduzir que depois de irem ao bar, conversaram, se apaixonaram e continuaram se relacionando como um casal. Perceba que não está aqui no texto, ó. Depois convidou-a para tomar alguma coisa no bar ali perto. Estão vivendo juntos há algum tempo. Essa informação não está explícita, ela está implícita. É o que a gente pode deduzir devido ao contexto da história. Clássico é relativo à literatura, às artes ou à cultura da antiguidade greco-latina, que é fiel à tradição da antiguidade. Podemos deduzir que se trata de uma tatuagem que muitas pessoas têm em seu corpo, também como um modelo para homenagear uma outra pessoa. Então, a tatuagem principalmente do coração, coração com a flecha, mas do coração, é uma tatuagem clássica. Vamos dar um exemplo de clássico, por exemplo, um filme, né, mais antigo e que é assistido, passando de geração em geração, é um filme clássico, uma banda clássica também, que é ouvida de geração em geração, assim exemplificando a tatuagem. Uma tatuagem clássica é uma tatuagem muito utilizada pelas pessoas, ela nunca cai em desuso, é uma tatuagem clássica. Vamos para a próxima atividade? Qual é a sua opinião sobre o fato de que o personagem fez uma tatuagem em seu próprio peito com o nome de ambos? Ambos quer dizer o nome dos dois, do tatuador e da personagem. Sabendo que a tatuagem é algo que fica em nosso corpo e que a remoção é algo muito difícil. O que você acha disso? Você faria esse tipo de tatuagem com o nome de uma outra pessoa, né, que não fosse um familiar próximo? Pensa um pouquinho e eu volto já já comentando essa questão polêmica com vocês. E então, você refletiu sobre a questão? Você faria uma tatuagem com o nome, né, de alguém que você se relacionasse, um namoro, um namorado, uma namorada? Faria ou não? Bom, temos que pensar sobre isso, né? Devemos pensar muito bem antes de fazer uma tatuagem com o nome de alguém, ou até mesmo de outras escolhas para não nos arrependermos.
pois a tatuagem é algo que não se apaga como um desenho em um papel, é algo que fica na pele. Então, uma sugestão, né, algo para se refletir realmente. Falando um pouquinho de Moacir Jarmes Clear, ele nasceu em Porto Alegre em 23 de março de 1937 e faleceu em Porto Alegre em 23 de fevereiro de 2011. Foi um escritor brasileiro formado em medicina, trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor universitário. Sua prolífica, quer dizer que ele tinha uma vasta obra, consiste em contos, romances, ensaios e literatura infanto-juvenil. Também ficou conhecido por suas crônicas nos principais jornais do país. Então, além de médico, professor universitário, também um excelente escritor. E aprendemos, né? Lemos e interpretamos. Nossa!